Numa colina solitária, erguia-se uma casa que ninguém lembrava, com a tinta descascando, janelas escuras e vazias. O tempo parecia ter parado ali, como se o próprio vento hesitasse em tocar suas paredes. O silêncio ao redor era tão denso que até os pássaros evitavam pousar nos galhos retorcidos próximos à casa. Ervas daninhas estrangulavam o jardim e o vento sussurrava através dos vidros quebrados, contando histórias para ninguém. O mato alto escondia caminhos esquecidos, e cada passo ali parecia ecoar memórias de tempos distantes, como se a própria terra guardasse segredos. A casa era um lugar de fins, evitada pela cidade vizinha, deixada para apodrecer em silêncio. Ninguém ousava se aproximar, e as crianças inventavam lendas sobre o que poderia estar escondido atrás de suas portas trancadas. No topo de uma escadaria sinuosa, poeira e teias de aranha sufocavam um quarto esquecido. O ar ali era pesado, como se cada respiração despertasse ecos de vozes antigas, sussurrando segredos há muito enterrados. Nesse quarto, havia um espelho oval antigo, com a moldura retorcida por espinhos e serpentes. Era uma peça estranha, quase ameaçadora, que parecia não pertencer a este mundo. O vidro estava embaçado, engolindo a luz, refletindo não o quarto, mas uma penumbra turva e inquietante. Quem se aproximava sentia um arrepio, como se algo observasse de dentro do espelho, esperando ser notado. O espelho parecia vivo, um observador silencioso, à espera. Sua superfície vibrava com uma energia estranha, como se guardasse lembranças de todos que já ousaram encará-lo. Não mostrava seu rosto, mas seus medos, transformando o comum em pesadelos. Era como se o espelho conhecesse cada sombra da alma de quem o olhasse, revelando aquilo que mais se queria esconder. O espelho era uma escuridão paciente, esperando por alguém para olhar. E, enquanto a casa permanecia esquecida, o espelho continuava ali, guardando seus mistérios, à espera do próximo visitante corajoso ou tolo o bastante para encará-lo. O espelho era uma lenda, um portal chamado Espelho do Abismo. Ele revelava não sua imagem, mas o medo mais profundo de sua alma. Aqueles que o contemplavam eram transformados. Alguns enlouqueciam, outros simplesmente desapareciam. O espelho se alimentava do medo, ficando mais forte a cada olhar aterrorizado. Era um parasita, um predador paciente, seu vidro turbulento um vórtice de pesadelos. Com o tempo, a casa virou história de fantasma, o espelho um símbolo do desconhecido. Os pais alertavam seus filhos, mas a curiosidade sempre persistia. O espelho esperava, prometendo uma revelação terrível a quem ousasse olhar. Léo era um menino fascinado por segredos, sempre atraído pelo desconhecido e obcecado pela lenda do Espelho do Abismo, uma história sussurrada entre as crianças da vila. Diziam que quem olhasse para o espelho veria algo que mudaria sua vida para sempre. Numa tarde cinzenta e silenciosa, a curiosidade de Léo finalmente venceu o medo. Ele decidiu que precisava descobrir a verdade e, com passos hesitantes, subiu a colina sozinho, sentindo o vento frio arrepiar sua pele. A casa abandonada se erguia diante dele, silenciosa e vigilante, como se guardasse segredos antigos. Léo empurrou a porta rangente, entrou e subiu as escadas sinuosas, cada degrau ecoando no vazio. O quarto era exatamente como as histórias descreviam: poeira cobrindo móveis quebrados, decadência por todos os lados, e no centro, o espelho antigo à espera, envolto em sombras e mistério.
O espelho era um vazio absoluto, mais escuro do que Léo jamais imaginara, não refletindo nada além de um abismo profundo e silencioso. Léo parou diante dele, o coração batendo forte no peito, sentindo o peso dos avisos que ouvira desaparecerem diante da sua determinação. Naquele momento, havia apenas ele, o espelho e a pergunta que o trouxera até ali, pairando no ar como um sussurro. Ele sabia que precisava ver com os próprios olhos, enfrentar o desconhecido. Então, sem hesitar mais, Léo olhou para o espelho. A princípio, o espelho não mostrou nada além de escuridão. O vidro parecia absorver toda a luz do quarto, como se fosse um portal para um lugar onde nada existia, nem mesmo esperança. Então, uma forma surgiu, um reflexo, mas distorcido e errado. Era como se a própria sombra de Léo tivesse ganhado vida, contorcendo-se lentamente até tomar forma diante de seus olhos. O menino no vidro tinha os traços de Léo, mas olhos vazios, ocos, e um sorriso cruel e antinatural. Era como se toda a alegria tivesse sido arrancada, restando apenas um eco sombrio de quem ele era. O sorriso se alargava, zombeteiro, sabendo de todos os medos de Léo. Era um sorriso que parecia crescer, preenchendo o espelho com uma ameaça silenciosa e sufocante. A mão do reflexo pressionou o interior do vidro, fria e aracnídea. Os dedos longos e pálidos arranharam o vidro, como se buscassem uma brecha para atravessar para o outro lado. O terror paralisou Léo enquanto o sorriso se tornava impossivelmente largo. Ele sentiu o coração disparar, o corpo incapaz de se mover, como se estivesse preso em um pesadelo do qual não podia acordar. A coisa no espelho não era apenas um reflexo. Queria-o. Havia uma fome nos olhos vazios, uma promessa silenciosa de que Léo nunca mais estaria seguro. Léo ofegou, tropeçando para trás, mas era tarde demais. O medo o envolvia como um manto, e cada passo parecia mais difícil do que o anterior. O abismo o havia notado, e naquele instante, Léo soube que jamais esqueceria o que viu do outro lado do sorriso. A superfície do espelho ondulou, tornando-se um portal líquido e turbulento. Tentáculos negros se lançaram, envolvendo os tornozelos de Léo, puxando-o em direção ao vidro. Ele lutou, mas a força era irresistível. O quarto se retorceu e esticou enquanto ele era arrastado para mais perto. Com um puxão final, o espelho o consumiu, mergulhando-o em uma escuridão sufocante. O mundo desapareceu. Apenas o abismo permaneceu. O zumbido do vazio o cercava. Léo estava dentro do espelho. O abismo o havia levado. Léo flutuava na escuridão sem fim, sozinho e sem peso. Sussurros preenchiam o vazio, fragmentos de arrependimento, terror e desespero. Formas fantasmagóricas passavam, cada uma um pedaço de dor deixado por aqueles antes dele. O abismo era uma biblioteca de miséria, construída a partir de almas partidas. Léo sentiu o peso de incontáveis segredos pressionando, ameaçando extinguir sua esperança. A escuridão se aproximava, os sussurros mais insistentes. Ele percebeu que agora fazia parte da coleção do espelho. Seus próprios medos se tornaram outro eco na escuridão sem fim. Léo sentiu que não estava sozinho. Algo o observava no vazio. Sombras se reuniram, assumindo formas humanas. Almas perdidas, presas antes dele. Rostos se formaram na escuridão. Moradores da cidade, estranhos desaparecidos, todos congelados em terror ou desespero.
As lendas eram verdadeiras. O espelho prendia almas para a eternidade. Os rostos cintilavam. Uma galeria dos condenados, seus gritos silenciosos, um aviso. Léo era um deles agora. Outro sussurro no abismo. A presença na escuridão se alimentava do medo deles. Ele era apenas mais um rosto, mais um segredo, mais uma vítima. A fome do espelho era infinita. O pânico deu força a Léo. Ele tinha que escapar. Ele lutou através do vazio, atraído por uma luz oval fraca. A forma do espelho apareceu, uma saída. Ele se lançou, rompendo a superfície, ofegando por ar no quarto empoeirado. O alívio se transformou em horror. Ele estava olhando de dentro do vidro. Seu próprio corpo estava no quarto, com os olhos vazios, exibindo aquele sorriso cruel. Ele gritou, mas nenhum som saiu. Ele era o novo reflexo, preso atrás do vidro. O receptáculo do espelho esperava sua próxima vítima. O espelho do abismo estava inteiro novamente.